irmãos com a paz do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Ah, bom. Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui nessa igreja abençoada. Eu falei para a pastora que eu estou me sentindo em casa. E é verdade. Eu estou aqui eu fiz grandes amigos aqui que me mandam mensagem, a gente conversa. Um povo abençoado que eu carrego no meu coração e nas minhas orações. Eu vou convidar os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro de Hebreus, na carta que foi escrita ao povo hebreu, capítulo de número 10. Lerei do versículo 35 ao 39. Hebreus 10, 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que em grande e avultado galardão, porque necessitais da paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Versículo de número 38. Mas o justo viverá da fé. O escritor aos Hebreus está falando a respeito da fé. O que é fé? Senão o firme fundamento daquilo que a gente não vê e a certeza de coisas que nós esperamos, mas que a gente, no nosso entender ou no nosso mero e raso conhecimento humano, não conseguimos entender como Deus vai fazer. Eu sei que Deus prometeu, mas como é que isso vai se tornar vivo ou real ou palpável na minha realidade hoje? E aqui o escritor aos Hebreus está escrevendo e dizendo absolutamente isso. O justo viverá pela fé. Porque a fé é quando eu entendo que mesmo eu não enxergando ou contemplando hoje, o que Deus prometeu hoje, no futuro já é real. Mesmo quando eu não entendo e não enxergo hoje, se Deus me prometeu, eu carrego com fé a certeza de que muito em breve eu viverei essa realidade. E algo que chama a minha atenção é que o justo viverá da fé. Essa expressão não foi escrita a primeira vez pelo escritor aos Hebreus. É uma expressão que foi mencionada na carta de Paulo aos Romanos, aos Efésios, mas ela não foi escrita por Paulo. Essa expressão foi dita por Deus. A primeira vez que essa expressão foi dita ao profeta Abacuque. Se você tiver curiosidade, abre sua Bíblia, livro de Abacuque, capítulo de número 2. O versículo, eu acho que é o versículo de número 4. O Senhor diz a Abacuque: Abacuque, eu ouvi a sua oração. Abacuque clamava a Deus e pedia ao Senhor misericórdia em um tempo de muita dificuldade. Abacuque clamava a Deus e pedia ao Senhor que fizesse algo e intervisse naquela realidade em um período em que o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor, em um período em que os sacerdotes haviam se desviado do caminho do Senhor, e em um período que os juízes haviam se desviado dos caminhos do Senhor, ou seja, estava todo mundo vivendo ao seu bel prazer. E Abacuque, como um sinal de angústia e necessidade, clama a Deus. O capítulo 1 de Abacuque, nós podemos ver esse clamor incessante do profeta, que agonizava e lutava com Deus em oração. Mas tem momentos em que a resposta de Deus é simplesmente o silêncio. E para Abacuque, naquele momento, a resposta de Deus foi simplesmente o silêncio. No meio da angústia, no meio da aflição, no meio do medo, no meio da incerteza, o Senhor se cala. E para crente, para nós que somos acostumados com a voz do nosso Pai, o Senhor me esqueceu. O Senhor não está me ouvindo. O Senhor não está vendo o que eu estou passando. Não é possível. O Senhor não escuta as minhas orações, Ele escuta de todo mundo. Mas Ele não escuta as minhas orações. O Senhor responde a Abacuque assim: olha, Abacuque, eu ouvi as suas orações, sim. Mas eu vou te dizer que eu suscito os caldeus, ou o povo da Babilônia, contra o povo de Judá. Porque o povo se desviou. E não adianta você orar, não adianta você clamar, porque o que eu determinei vai acontecer. O que o Senhor determinou para aquele povo iria acontecer. E Abacuque diz assim: Senhor, os caldeus, eles são uma nação mais corrupta ou mais conturbada do que nós, e o Senhor suscita eles para vir contra nós. E aí é quando o Senhor diz: olha, Abacuque, eu sei tudo o que os caldeus fizeram, e eu sei tudo o que o povo de Judá fez. Não se preocupa, sabe por quê? Porque o justo viverá da fé.
O que o Senhor disse para Abacuque lá atrás e está dizendo para mim e para você nessa noite é que pode vir caldeus, pode vir a invasão babilônica, pode vir a dificuldade, pode vir uma resposta que muitas vezes eu não queria, mas o justo vive da fé. E o que é a fé se não a certeza que pode não acontecer do jeito que eu quero, mas nada nunca sai do controle de Deus? O que é a fé? Se não eu me despir da minha autoconfiança, se não eu me despir do meu egoísmo, das minhas vontades e dos meus desejos, de dizer: Senhor, pode não ser o que eu planejei, mas eu confio e tenho fé que eu vou viver o que o Senhor tem de melhor para mim nessa terra. Abacuque, o profeta do avivamento. Eu vou fechar minha Bíblia que eu tô acabando. O profeta do avivamento, sabe por quê? Abacuque entendeu o segredo do crente. O justo viverá da fé. Capítulo de número 3, Abacuque está louvando ao Senhor. Porque Deus deu a resposta que ele queria? Não. Mas porque Deus falou para ele que se ele tivesse fé, no fim das contas ia dar tudo certo. Senhor, então aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra no meio da dificuldade. Mantém, Senhor, o teu povo fiel e firme, ainda que venham os caldeus e os babilônicos. O que Abacuque está dizendo? Senhor, eu quero adorar quando tudo parecer fechado. Eu quero continuar crendo quando os meus olhos não conseguirem enxergar. Eu quero continuar anunciando a tua palavra quando aqui dentro estiver doendo. Eu quero continuar sendo instrumento nas tuas mãos, porque eu tenho fé que o Deus que prometeu é o Deus que vai cumprir. A palavra Abacuque vem do hebraico abraço. E aí a gente pode entender um abraço como um abraço fraternal. O que é um abraço fraternal? A gente encontra um amigo, a gente dá um abraço. Oi, tudo bem? Mas quando nós puxamos a tradução literal do hebraico da palavra Abacuque, as coisas começam a se encaixar ainda mais. Abacuque não quer dizer simplesmente um abraço fraternal. Mas Abacuque tem um sentido, ou a palavra no original, um significado de agarrar, segurar, não largar, se comprometer com aquilo, ao passo de que pode tentar sair, mas eu não largo, eu não abro mão. O que o Senhor nos diz, o profeta do avivamento, abraço, porque se eu quero ser a geração do avivamento, eu preciso entender que com um abraço de comprometimento, vai vir o vento, vai vir a dificuldade, mas eu não largo o propósito, eu não largo o chamado, eu estou comprometido, eu tenho fé naquilo que o Senhor me falou. Abacuque, abraço. A mesma palavra usada para descrever o encontro de Jacó com o anjo. Quando Jacó encontrou com o anjo, Jacó segurou o anjo, não queria largar aquela luta e aquela guerra. É a mesma palavra do nome Abacuque, o mesmo sentido. E o que o Senhor nos fala nessa noite? A geração do avivamento, a geração que é cheia, é a geração que não larga, que não solta, que não abre mão. Quando recebe o toque, a mudança transborda, aparece. E aí não é mais Jacó, é Israel. Vai viver o novo de Deus, vai viver o avivamento. Mas antes, suportou, segurou e não soltou aquilo que o Senhor lhe entregou. A palavra de Deus para nós hoje é essa. E o Senhor está apenas confirmando. Quem está prestando atenção, está ouvindo o que Deus está falando desde o começo do culto. Não para. Agarra, não larga no meio da dificuldade, mas permaneça fiel com a fé, não em mim, não no pastor, a fé naquele que te prometeu, porque ele é fiel para cumprir, ele é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos, e é assim que nós caminhamos. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.